No vídeo anterior, introduzi-vos o conceito de Risk-Free Asset e expliquei-vos como é que podíamos representar graficamente a sua combinação com ativos com risco, portanto, com qualquer portfólio composto entre A e B, ou inclusive só com A ou só com B. Vamos supor então que queremos combinar o Risk-Free com este portfólio específico. Vamos ficar com esta reta. E o que importa aqui perceber é se temos algum ganho em combinar o nosso Risky Portfolio, que é este aqui, é o portfólio composto por ativos com risco, com o Risk-Free, ou se, por outro lado, não temos qualquer interesse em fazê-lo e, portanto, se devemos excluir o Risk-Free da nossa carteira de investimentos. E antes de começarmos essa análise, vou só clarificar que isto aqui é o Minimum Variance Portfolio, como já vos tinha explicado, que é nada mais do que o portfólio de Risky Assets que eu posso construir com a variância mínima possível. E vamos assumir que essa variância, ou neste caso o desvio padrão, que temos o desvio padrão aqui no eixo horizontal, é 12%. Ora, se antigamente era ineficiente investirmos em qualquer portfólio entre o Minimum Variance Portfolio e a ação B, como já aprendemos, e se não percebem o que é que eu estou a dizer, sugiro que vejam os vídeos anteriores. Já tínhamos visto que investir em qualquer um destes portfólios era ineficiente, porque nós conseguíamos investir em portfólios com um retorno esperado superior para os mesmos níveis de desvio padrão. Por exemplo, se eu em vez de investir aqui com um retorno esperado de, vamos supor, retorno esperado não, desvio padrão de, vamos supor, 15%, podia investir aqui, ou seja, neste ponto, com também um desvio padrão de 15%, mas com um retorno esperado claramente superior. Pronto. Se antigamente era ineficiente, quando eu digo antigamente é quando não tínhamos a possibilidade de investir no risk-free. Se era ineficiente investir neste espaço entre MVP e B, também será ineficiente certamente combinar MVP com B e com o risk-free. Portanto, o que nós queremos analisar é se temos algum ganho ao combinar o risk-free com qualquer portfólio nesta fronteira cor-de-rosa, ou seja, qualquer portfólio entre o MVP e a ação A. E como este gráfico já está a ficar um bocado confuso, vou desenhar um novo para percebermos então se temos algum ganho em combinar o risk-free com um portfólio, com um risky portfólio eficiente. Portanto, o que eu quero saber é, será que eu tenho ganhos se, em vez de investir, por exemplo, aqui, investir num ponto desta reta, ou seja, combinar o meu portfólio de risky assets com o risk-free asset. E rapidamente nos apercebemos que a verdade é que se combinarmos o nosso risky portfólio com o risk-free asset, conseguimos ter ganhos em termos da relação retorno esperado de desvio padrão, que é a relação fulcral para uma decisão de investimento. E porquê? Imaginem um determinado investidor que diz: eu só estou disposto a investir se puder investir num determinado portfólio com um desvio padrão de 10%. Há pessoas que decidem estipular um certo objetivo para a sua carteira, ou em termos de retorno esperado, ou em termos de desvio padrão, ou em termos de uma combinação entre ambos. Se ele disser que só está disposto a investir o seu dinheiro se conseguir um desvio padrão de 10%, esta reta que nós construímos com o Risk-Free Asset e o Risky Portfolio permite ao nosso investidor investir, por exemplo, aqui, vamos supor, 10%. E como vocês podem ver, claramente que isto é um investimento superior ao outro investimento que ele conseguiria obter com este retorno esperado, que é, por exemplo, um retorno de 20%. A escala não está certa, mas não faz mal. É superior porquê? Porque antes ele podia ter um retorno de 20% se construísse aqui o tal MVP, que vamos supor é 50% de A e 50% de B, hipoteticamente, ok? Das duas uma, ou ele, para ter um retorno esperado de 20%, mete todo o seu dinheiro em A e B e aloca o seu capital com 50% em B e 50% em A, que está representado aqui por este MVP, ou então, o que ele pode fazer é mete parte do seu capital no risky portfólio, portanto aqui vamos supor que se aqui é 50-50, aqui pode ser, por exemplo, 70% de A, 30% de B, ok? Porque está mais perto de A do que B face ao nosso 50-50. Ele punha parte do seu capital aqui em 70-30, 70 em A e 30 em B, e depois o restante metia no risk-free, de tal modo a que ele conseguisse chegar a esta reta, portanto, a esta combinação entre o risk-free e o risky portfólio, a este ponto. Portanto, teria um peso específico para o risk-free e um peso específico para o
risky portfolio. Eu já mais à frente já vos vou explicar como é que ele podia construir isto. E como podem ver, ele aqui tem ganhos, porque ele continua a ter um retorno de 20%, mas desta vez para um desvio padrão de 10%, em vez de ter um desvio padrão de 12% para o mesmo retorno esperado. Pronto. Mas porquê é que ele haveria de parar aqui? Porquê é que ele haveria de escolher este risky portfólio? Será que não havia um risky portfólio melhor para ele investir? E a verdade é que sim, havia. E vou voltar a desenhar aqui o gráfico porque isto está a ficar confuso. E o que eu quero que vocês reparem aqui é que quanto maior for o declive da reta entre o risk-free e o risky portfólio, melhores são as combinações entre desvio padrão e retorno esperado. Por exemplo, se eu desenhar aqui esta reta e depois desenhar esta reta, o que é que eu posso notar? Qualquer ponto nesta reta é um portfólio que eu posso comprar. Ora, se eu comparar estas duas retas, eu posso ver que eu tenho portfólios com o mesmo retorno esperado entre elas, portanto aqui pode ser, por exemplo, 15%, vamos supor, mas a reta de cima, portanto a reta com o maior declive, tem um menor desvio padrão para o mesmo retorno esperado, por exemplo 5% e 10%. E como nós já sabemos, isto implica uma coisa muito simples. Implica que esta fronteira de possibilidades de investimento, esta aqui, é ineficiente. Porque para qualquer investimento que eu escolha nesta reta, eu consigo obter investimentos com um retorno esperado superior para o mesmo desvio padrão. Portanto, se estiver aqui, posso investir, por exemplo, aqui. Se estiver aqui, posso investir aqui e assim sucessivamente. Ora, e porquê é que vamos parar por aqui? O que nós queremos descobrir agora é qual é que é a reta que, face ao que nós podemos fazer com os risky portfólios, tem um maior declive. E essa reta, por exemplo, não é esta, porque eu nesta reta não estou a conseguir combinar o risk-free com um dos risky assets, porque esta reta tem que interceptar a nossa fronteira dos risky portfólios para que seja possível investir nela. E, portanto, a reta com maior declive vai ser precisamente a que é tangente à fronteira de possibilidades de investimento com os risky portfólios. E isto é extremamente importante, porque o que isto nos vem dizer é que se nós pudermos combinar o nosso risk-free asset com o nosso risky portfólio, vai existir apenas um e um só risky portfólio eficiente, que é precisamente o portfólio de tangência, que vai ser o efficient risky portfolio, o portfólio eficiente de tangência. Pronto. E isto, porque é que isto é muito importante? Porque antigamente, quando não tínhamos o risk-free, nós dizíamos que qualquer portfólio nesta fronteira era eficiente. Agora que podemos combinar com o risk-free, nós dizemos não, isso não é verdade. A verdade é que o único portfólio eficiente é este aqui, que é precisamente o ponto de tangência entre a reta que liga o risk-free a esta fronteira. E agora, só para acabar, vou-vos fazer aqui um diagrama que vos vai ajudar a perceber na perfeição o que é que está a passar neste gráfico. É um diagrama que eu costumo usar quando dou explicações, porque é realmente muito intuitivo e ajuda bastante a perceberem toda esta lógica de teoria de portfólio com o risk-free asset. Ora, imaginem que vocês têm 1000 euros, ok? Vocês vão utilizar estes 1000 euros para investir numa destas combinações possíveis que estão aqui a ver no diagrama. Ora, como já sabem, não vão investir em nenhum ponto que não seja nesta reta, porque esta reta é que é a reta eficiente e, mais do que isso, em termos do risky portfólio, o único que vos interessa é este. Portanto, este é o único portfólio de ativos arriscados que vos interessa investir. Pronto, mas agora vocês podem saber que este é o risky portfólio, mas podem querer combiná-lo à mesma com o risk-free. E, portanto, imaginem que vocês querem obter aqui o portfólio C. Okay? Este portfólio é eficiente porque se encontra nesta reta. Mas como é que vocês o podem determinar? Ora, o que vocês vão fazer é, o vosso portfólio geral está representado por esta elipse, é o portfólio C. Vocês têm parte do capital alocado ao risk-free e têm parte do capital alocado a outro portfólio, que é o risky portfólio, que é o portfólio AB. Ok? E dentro deste portfólio, como é óbvio, o peso de A e o peso de B tem que dar 100%. Mas não se deixem enganar, porque este peso de A e peso de B que dá os 100% do risky portfólio não são os 100% dos 1000 euros. Isto é simplesmente da quantia que vocês vão alocar aqui, que são, por exemplo, 500 euros, ok? O peso de A e o peso de B têm que dar 100% destes 500 euros, portanto têm que dar 500 euros. Mas vocês já têm outro peso, que é o peso do ativo risk-free. E este peso, com o peso do portfólio arriscado, portanto com o W risky, este mais este é que vai ter que dar os 100%. Portanto, estes é que vão ter que dar
os 1000 euros. E, portanto, se vocês investiram 500 euros em A e B, quer dizer que os outros 500 euros foram alocados ao risk-free. Ok? E, portanto, como é natural, para vocês depois poderem determinar o peso de A no portfólio geral, ou seja, aqui em C, vocês têm que fazer WA no Risky Portfólio, ok? Portanto, este peso, vezes o peso do Risky Portfólio. E para perceberem isso, imaginem que eu tinha posto 50% de A e 50% de B também no Risky Portfólio. Queria dizer que eu tinha posto 250 em A e 250 em B, certo? Porque isto é o Risky Portfólio e eu pus metade em A e metade em B. Ora, o meu Risky é 50%. Vamos assumir, aliás, não vamos assumir, era o que estava aqui já representado pelos 500 euros. Quer dizer que se A é 50% do risky e se o risky é 50% do global, então é porque A pesa 25% no global. Como é óbvio, podemos ver aqui, o peso de A no global é 250 a dividir por 1000, que não é mais do que 25%, como eu vos acabei de dizer. E pronto, peço desculpa por este vídeo ter sido mais demorado do que é normal, mas tinha mesmo que vos explicar isto para vocês perceberem na perfeição tudo o que eu tenho vindo a explicar até agora. Até ao próximo vídeo.